no meu ser naquele momento. Espero que essa palavra encontre vocês na mais profunda paz e saúde. Eu fiquei um tempo sem gravar esses vídeos para vocês, porque eu estava esperando a palavra de Deus. Você sabe que Deus fala conosco diariamente, mas Deus fala conosco como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Não adianta nós ficarmos insistindo e esperando as coisas acontecerem no nosso tempo. Nunca é no nosso tempo. Sempre é no tempo de Deus. Eu sempre gravo esses vídeos com base no que Deus fala comigo, no que Deus toca o meu coração com profundidade. E ontem eu estava vindo de Campo Grande, que nós fomos comemorar o aniversário da minha sobrinha e a Páscoa também, junto com a minha família. E eu falava com Deus dentro do carro, que eu fui de carona com meu irmão, e eu falava com Deus dentro do carro: Deus, tá precisando de um vídeo. E de repente veio uma inspiração para mim ali mesmo, naquele momento. E é essa que eu quero compartilhar com vocês hoje. Que eu compartilho com vocês as minhas experiências e faço um link e faço uma analogia com os ensinamentos bíblicos. Eu não sou uma pessoa estudada, formada em teologia, mas eu sou uma pessoa que vive debaixo dos comandos de Deus. Já fui uma pessoa que estive muito afastada da presença de Deus, mas hoje eu já consigo ouvir a sua voz, sentir o seu calor e a sua proximidade. E Ele pede para que eu compartilhe da minha maneira com as pessoas que estão abertas para me ouvir. Se você chegou nesse vídeo, pode ser que esse vídeo seja para você. A palavra que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. E a minha experiência sobre fé no dia de ontem foi uma prova, um dos meus maiores medos hoje em dia. Há mais ou menos 1 ano e meio, meu irmão sofreu um grave acidente automobilístico na BR, aqui no estado onde nós moramos. Foi muito grave. Ele ficou mais ou menos uns 3 meses internado. Existiam várias possibilidades sobre a situação dele. E naquele momento, nós, minha família e eu, vivemos um dos piores pesadelos da nossa vida, enfrentando o nosso medo, colocando toda a nossa capacidade ali nas orações, nos pedidos, no clamor. E nesse momento em que nós vivíamos essa angústia, Deus nos pedia muita fé. Deus pedia para que crêssemos naquilo que a medicina não estava vendo. E nós cremos, nós ficamos ali durante todo o tempo que meu irmão estava hospitalizado, nós ficamos na fé, nós ficamos na oração, nós ficamos na intimidade com Deus, porque nós sabíamos que Ele ainda tinha um lindo testemunho. E hoje Ele vive para esse testemunho. Ele é uma pessoa muito temente a Deus. Ele é uma pessoa muito atuante na igreja e ele vive, ele conta e ele compartilha do seu testemunho. Então eu vou compartilhar com vocês a minha história de fé sobre ontem. Depois do acidente do meu irmão do meio, eu fiquei com muito medo de estrada, eu fiquei com muito medo de viagem, eu fiquei com muito medo de acidentes. E ontem nós estávamos voltando da festinha da minha sobrinha, que inclusive é a filhinha do meu irmão do meio, e estávamos todos nós de carona com o meu irmão mais velho. E o meu irmão mais velho chegou muito próximo de uma carreta. E essa proximidade fez com que viesse à tona todas as lembranças do acidente do meu irmão. E o pavor tomou conta do meu ser naquele momento. E eu fechei os olhos e eu falei: Senhor, cuida desse carro, esteja à frente desse carro. E sempre quando eu faço algum pedido, principalmente na estrada, eu sempre vejo um leão correndo assim à frente do carro e protegendo, um espírito de luz assim, uma luz branca envolvendo todo esse carro. E eu visualizei esse leão fazendo a ultrapassagem, já que meu irmão estava pronto para fazer a ultrapassagem. Fechei meus olhos e fiquei ali imaginando aquela situação, mas o temor foi muito maior do que eu, e logo abri os olhos na metade da ultrapassagem. Abri meus olhos e vi que estava tudo certo. Só que quando eu abri os meus olhos, o Senhor falou comigo: esse é seu tipo de fé, Adriana? Sim, porque Deus fala conosco da maneira como a gente vai entender. Deus não vai falar conosco da maneira como a gente não entenda. Deus vai falar conosco no canto dos pássaros, numa música, se nós gostarmos de música, Deus vai falar conosco da maneira como Ele sabe que nós iremos entender. E Deus falou comigo: é dessa maneira que você está tendo fé, dona Adriana? Bem assim. Porque
Eu tenho um grande problema para entender as coisas, então Deus fala comigo com muita clareza. E eu sei quando é Ele, porque é uma voz que do nada aparece, toca meu coração, né? E faz com que eu me sinta envergonhada. E eu percebi como nós somos fracos na fé. Como fé para nós é uma coisa tão difícil de materializar no nosso dia a dia. É como se nós falássemos para Deus: toma aqui esse presente, não, me dá de volta. Toma aqui, Deus, não, me dá de volta. Então, eu te entrego esse presente, não, agora eu quero de volta. É como se nós quiséssemos sempre tomar conta da situação com a nossa força, com o nosso físico, com o nosso corpo. E não é assim. As coisas vão acontecer para um bem maior. Assim como Deus permitiu que acontecesse o acidente do meu irmão, que foi para um bem maior. Hoje o acidente dele virou testemunho, a vida dele, a força interior, a constância, a fervorosidade na fé dele, principalmente da família, da esposa, dos filhos, se tornou testemunho para todas as pessoas que o acompanham. Então, exercemos a nossa fé do nosso jeitinho, porque Deus sabe as nossas limitações. Deus nos quer na fé, mas Deus sabe das nossas limitações. Por isso que Deus se fez humano e veio habitar no meio de nós. Deus sabe dos nossos medos, mas Deus está conosco, mesmo dando esse tapa na cara como Ele fez comigo. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. A gente precisa permitir, a gente precisa sentir, estar na presença de Deus, que nós possamos estar constantemente na presença de Deus até que a nossa fé seja inabalável, que nada abale a nossa fé e que todas as nossas dores virem testemunho para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo.